Piu, 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 piu. E ela se não deitar de joelho era melhor. Então, mas espera aí, Seu Gonçalo! Ô, Sr. Gonçalo, faz favor. Pode me dar desse lado de mesmo. Já expôs os jogos todos? Já estão aqui. Eu vou buscar. Ora, faz favor. Estão 30 dúzias. 30, mas eu quero 60. Bem sei. Bem sei que era 60. De maneira que. Eu vou buscar a outra caixa. Mas vai lá entender-se com os amigos. Logo os damos hoje. Não, pode ser 5, 6, 7, 8, 9. Em 1939, numa pequena e perdida aldeia beirã, dois homens encontraram-se por interposta inevitável pessoa. Perdidos por serras, embranham-se numa amizade ininterrupta, ambos na mesma literatura, discípulos e mestres a um tempo. E parece que até também pintou o mestre Zé. Não sei se daria a pintura certa da pessoa que eu sou, mas era provável. Ele pintava isto muito bem. É claro, a obra dele parece que não agradava muito porque não se escrevia à maneira fascista, não é? O bico da caneta não era ferrugento, mas depois punham-lhe a ferrugem na escrita. A aldeia serrana, como aquela em que fui nado e batizado e me criei são e escorreito, é assim mesmo. Bulhenta, valerosa, suja, sensual, avara, honrada, com todos os sentimentos e instintos que constituíam o empedrado da comuna antiga. É por ele, o povo, que a pena de Aquilino se esfalfou. Por ele esteve exilado, preso, perseguido. A única homenagem verdadeira é deixar Mestre Zé contar a história deste país, na sua rima rica, na sua memória viva, ressuscitar a escrita. Para dar uma explicação sobre o meu aparecimento à superfície da Terra, é uma coisa natural e não um propósito.
nasci numa povoação de Montemuro, a serra mais desconhecida de Portugal. E fui aí criado até aos 23 anos. Fui lá criado. E por isso, e aprendi lá a trabalhar com os meus pais. Trabalhávamos principalmente, era em mistura, lavoura e construção civil, mas trabalhávamos na construção civil. De maneira que era com aquele mau andamento da serra, naquele tempo era a pé, e ainda hoje a maior parte das povoações não tem estrada, aquilo é feito a pé. Eu, como acompanhava o meu pai nas obras e atravessava aquelas serras, uma ocasião que vinha do Porto e anoiteceu-me em certo ponto e a serra com aqueles maus andivais, de maneira que eu depois fiz a jornada e depois fiz o improviso. Ao passar por Porto Antigo, com passagem por Bostelo, com tal jornada no pelo, avisou-me um amigo que tal jornada era perigo, vindo da cidade do Porto e as serras sem conforto. Emprestou-me o candeeiro e à beira do carreiro vi um lobo já morto. Vi então um homenzinho em cima de um penedo, queixais a bater de medo, a chorar o seu burrinho. Uma mulher e um filhinho, andrajoso e esfarrapado, com a fera ali ao lado, que comera carne e veneno, à superfície do terreno. Vi muito osso esburgado. Era o pojeira de cotelo, ali em cima do fragão, a mulher e o rapagão, e ainda o cadelo, que puderam defendê-lo, nem já o burro no chão, e as sacas do carvão, que carregava às costas, e o burro feito impostas, como da outra vez o cão. Eu vou-me agora contar o que eu vi no caminho, o almocreve e o seu burrinho, o carvão a carregar, com o fim de alimentar a laradinha que tem, os girabolhos também, almocreve e pedinchonas, comendo pão e azeitonas, lamego vai, lamego bem. Então eu mesmo, pelo caminho das serras, é que fui aprendendo a improvisar, mas já era hábito lá na terra de Montemuro, Conselho de Castro Daire e Rezende e Ciféis, cantar-se o desafio à chula. E nesses desafios que se cantava à chula, é claro, a gente ia tirando uma linha de improviso. Mas já a minha família vinha de linha de improviso. Portanto, eu improvisava diversos improvisos e, é claro, no Conselho de Castro Daire, onde trabalhei até aos 23 anos, e depois, meu pai, como era construtor civil, foi uma maneira de virmos aqui, de eu vir aqui para a Soutosa. Viemos ligar aqui a estrada que liga Vila Nova de Paiva à Moimenta da Beira. Um lanço de estrada, 5 km, e foi a razão de eu aqui ficar. E foi aqui que eu tive conhecimento com o escritor, com o Aquilino Ribeiro, mas eu já tinha esta ideia de fazer uma crítica àquilo que se passava, de maneira que também fiz uma crítica durante o Estado Novo, também há algumas coisas que se passaram com o Estado Novo, de maneira que... Mas fui buscar, nessas críticas, fui buscar um princípio mais longe. Já no tempo da monarquia, o rei foi ameaçado que devia ser sepultado pelos delitos que fazia. O que ao povo se ouvia foi tudo o que aconteceu, outro boato correu daquilo que tem acontecido, se muitos assim têm morrido, o Sidónio também morreu. Quem na Serra guardou gado, Afonso Maria de Ligória, Afonso Costa, e deu nome na história como melhor advogado. Cavalheiro e honrado, nunca nos quis esmagar, antes para nos poupar, tirou reais à contribuição, quem assim nos poupa o pão, já não torna cá botar. E naquela noite da traição, que mataram no Machado Santos, com o sangue vertendo prantos, nascidos do coração, essa má contrição,
mexada a tiro e a faca, assim que viraram a casaca, com aquele grande fervor, e aí tendes o terror daquela morte tão macaca. Esses que estão no poder, fique isto como exemplo, tem tal por excremento ao que lhe pode acontecer. Ouve-se o povo gemer, tanto que não pode pagar, e escuta-se ouves falar, só em pesadas contribuições, eu ouço chamar-vos de ladrões, ó Carmona e Salazar. De maneira que esta crítica, eu fazia sempre estas críticas, e não foi só nisto, fiz também no mercado negro, porque o mercado negro, é claro, aqui comeu-se por ração. E como é uma terra de poucos haveres, que a lavoura rende pouco, houve bastante fome. De maneira que eles fizeram o racionamento, mas este racionamento também era desviado por outras portas para fazer o mercado negro com ele, e não chegava às mãos do povo. Portanto, eu disse, hoje come-se por ração que o mercado negro há teimar. Que o Salazar quer vender a lata, mas também lhe vão racionar. Já foi em 26 que o governo do povo caiu, daí para cá nunca mais viu o cumprimento das suas leis. Os ditadores têm sido reis que violaram a Constituição, agarraram o freio da nação a dizer ela prosperou, onde tanta franqueza se abonou, hoje come-se porção. E o governo tem afilhados, alguns com má conduta, uns filhos à prostituta, mas que são aperfilhados. Correm todos os mercados, a vender e a comprar. O governo só quer tabelar o género do seu inimigo e o dele vende-o sem perigo que o mercado negro a abusar. E está a 20 o cotim, o açúcar a 20 também, e o pão chegou a 100 e a batata ao preço do fim. É todo podre cetim, hoje do pano de qualquer bata, o ferro é todo sucata, e o mesmo que o aço acontece, e o zinco que nem aparece, que o Salazar quer vender a lata. Foi tabelado o minério, que violou o povo faminto, só no tempo de Dom João V é que houve negócio tão sério. Era então o Brasil o império, tantas minas a explorar, mas se lá chega ao Salazar, levava tudo má caminho. Ele quer fazer a política sozinho, mas também lhe vão racionar. De maneira como se fala em minério do Brasil, na guerra também houve aqui o wolframio, que deu um belo dinheiro. Naturalmente seria para temperar o armamento. O que se segue, nós começamos aí a arrancar um certo wolframio, e na grande crise que ia, o povo foi-se remediando. Havia aí umas mulherzitas que até iam escolhendo a terra que a gente botávamos para trás para arranjar dinheiro para pão. Mas em dado momento, é claro, o Salazar também quis deitar a mão àquilo, ainda antes do fim da guerra quis deitar a mão também ainda ao wolframio, de maneira que eu disse, o Salazar é Moisés e o minério é o maná, que caiu na terra prometida dos campos de Canaã. Vê-se o clarão das guerras, com grandes luminárias, bombas incendiárias caíram em tantas terras, viu-se nos vales e serras, onde se arranca do res, minério como mais fez, para salvar o povo português. O Salazar é Moisés. O povo morto de fome, pela falta de transporte, teve uma ajuda muito forte, ou mais o minério não se come. Ergueu-se o nosso nome, uma abundância que a terra dá, que jamais voltará. Assim dinheiro para pão, mas para salvar a situação, o minério é o maná. O rico dono das terras só quer rendas e dinheiro, e o pobre como o mineiro minou os vales e as serras. A consequência das guerras, com ousadia atrevida, foi a fortuna dividida, como diz o Evangelho, dito aquele conto tão velho que caiu na terra prometida. E as pragas de Faraó caíram sobre o dinheiro, que arde sempre como fogo em palheiro, que arde sempre sem dó. Salazar, um homem só, promete doutrina vã e diz que é santa e cristã, como a do povo de Israel. Mas o minério foi pão e mel dos campos de Canaã. De maneira que, é claro, com estas coisas todas, a guerra foi terminando. O Hitler namorava Eva Braun, o Salazar tinha uma criada de todo o serviço, o Mussolini também governava a Itália, mas como a guerra
terminou dentro deste ambiente, desde não poder vencer, o Hitler, ao fim, teve de recolher um abrigo e aí casou com Eva Brum. E o nosso povo também deu o Salazar casado com a criada. Parece que era uma criada de todo o serviço. Eu então improvisei. Casou Hitler no abrigo. Também casou o Salazar. Casou o Mussolini com a morte. E deixe-no Franco a pensar. Como o fureiro não houve segundo, a espalhar no mundo flagelo, nem o branco, nem o amarelo, nem da África oriundo. E acabando com o mundo, fazendo dele um jazigo, mas dentro do grande perigo, o mal foi caminhando para o fim e num cerco a Berlim casou Hitler no abrigo. A Alemanha foi ocupada pelos 4 grandes aliados e os nazis assassinados por sentença assim lavrada. E a Europa restaurada, conforme a democracia mandar, ainda há quem esteja a teimar, mas o cerco já está feito, com o povo mal satisfeito, também casou o Salazar. As ditaduras não querem eleições, só querem armas e morteiros. Querem sangue ludaceiros nas maiores aflições. O traidor não vê razões, arma-se do seu braço forte, mas bem às vezes por sorte, como na Itália aconteceu, por querer mando todo desceu, casou Mussolini com a morte. E agora é a Península Ibérica, precisa de entrar no crivo, para aqui formar novo tribo, à Inglaterra e à América. Se aqui o que nos cerca são ditaduras a governar, do Franco e do Salazar, e a dizerem-se democratas, mas quem puser as coisas exatas deixa os dois a pensar. De maneira que eu ia fazendo sempre estes improvisos e cheguei a este conhecimento com um Aquilino e aquele descreveu a minha pessoa nos livros dele, mas a minha obra está por publicar, porque se fosse, eu não tenho tudo de cor, mas tenho um livro escrito em verso que critica o Estado Novo, até mesmo nos seus deputados, antes do 25 de Abril estava-se a discutir a maneira da área de mercado do vinho do Porto. Eu, então, quando ouvia na rádio, principalmente, essas discussões dos deputados, também improvisava. Eu estava a falar na bairrada, no Dão, no Douro, qual bairrada ou qual área de mercado. Eles a quererem dizer tudo e não dizem nada. Deputado e deputada, e ainda outra cambada, era muni-los de uma enxada e chegá-los para a terra abandonada, para ser saibrada e acabada, que podia dar tudo e não dá nada. Portanto, desde que eu vim para a Soutosa, vim para aqui em 30 e logo em 31 tive conhecimento com o Aquilino, porque ele tinha vindo do refúgio de França, porque até aí tinha estado lá sem ordem de vir para cá. Depois lá lhe deram qualquer ordem e ele apareceu aqui e a primeira vez até que nos vimos foi na estrada, ele foi ver se a estrada de facto já estava ligada, etc. E eu fui então apresentado a ele por uma pessoa aqui da região e daí começamos a falar, mas como eu estava aqui a viver na Soutosa e ele tinha precisado também de algum trabalho do meu lá na casa que lhe fui fazer e durante todo este tempo, eu estou aqui há 44 anos, tivemos sempre conversas e fomos sempre falando uns com os outros, etc. Falamos sobre a maneira do presídio dele e como tinha sido perseguido e etc. E estas conversas até era lá em casa dele, à noite, íamos até lá, eu estava cá no verão, estava cá na terra, passava aqui 3 meses, mais ou menos não era de férias, porque eu trabalhava, estava cá a escrever, considerado férias, porque como estava na terra natal, etc. Bom, e também não estava sempre a escrever, que não podia, também tinha de folgar o pensamento. No entanto, é claro, cheguei à conclusão de
porque ele era um bom escritor e como nós mantínhamos uma grande amizade com ele, e até senhores da chave da casa naquela altura, reparávamos lá quando eles iam para Lisboa, por a casa e etc, etc. Portanto, éramos até carteados uns com os outros, qualquer coisa que lhe fosse preciso, ele escrevia-me lá, eu também lhe escrevia, de maneira que tive muitas conversas com ele e é claro, até por acaso, ele dizia o seguinte, quando se dizia, quer dizer, o governo anterior convidava-o também para ser cigarro para lá, e ele disse-me muitas vezes, eles fizeram o cemitério, agora que os enterrem a todos, o cemitério já está feito. Ora, eu compreendia que esse cemitério, que tinha sido do Salazar, não ter povoado a África para depois dar uma independência amistosa, não é? É claro, mas eles não fizeram isso, não é verdade? De maneira que todos os recursos de força em Portugal foi apenas para guardar as costas ao Salazar e parece-me que ainda que nem com essa guarda toda ele podia vir à rua. De maneira que não podia porque tinha medo. No entanto, o Aquilino, nós empregámos-nos a falar em diversas coisas, mas ele queria aproveitar, era mais as conversas de escrita, etc. E também conversávamos na vida particular, da casa, da lavoura, das obras, etc. Falámos em todas estas coisas que são precisas na vida do homem. De maneira que, entretanto, ele morreu e depois, como ele morreu, eu também escrevi aí mais umas coisas, umas poesias sobre a vida dele, etc. É claro, não é uma coisa muito extensa, mas escrevi alguma coisa. Bom, para dar uma ideia também de a vida de Aquilino, eu queria dar-lhe em verso improvisado de repente, mas não ficará bem como se deseja, porque um poeta assim repentista, é claro. Mas o Aquilino, na sua escrita, era por todos admirado. E, portanto, na maior parte do povo, era respeitado. Mas o racionário que lhe queria tirar o valor fazia-se de juízo vário e queria-lhe raspar a cor. No entanto, Aquilino, na sua vida, engraçado, isso passava em risada, lançava ele de conta que era um fado. Era um fado que o racionário tinha a cumprir, porque não podendo ver a escrita, tratavam de o demolir. Mas o Aquilino foi sempre escrevendo a sua obra, embora que fosse censurado. A obra que o Aquilino escreveu ficou todo o mundo admirado. Mas o racionário não queria que se dissesse que o nome dele era conhecido no mundo inteiro, na Ásia, na América e na Europa. E é por isso que o Salazar, para se vingar, tinha sempre reunido a ele grande tropa. Mas o Aquilino nunca foi demolido. A sua obra ficou a vigorar de um homem que não foi vencido. Um homem que não foi vencido, admirado no mundo inteiro. No livro dos Lobos Uivam, até o defende o prefácio brasileiro, que a escrita do escritor era defender Portugal, para pôr em todos o valor e isto não correr mal.
Hoje, que passam 12 anos da sua morte, recordemos a notícia fúnebre, à laia de epitáfio possível, no Diário de Notícias, em 28 de maio de 1963. Era, acima de tudo, um grande escritor, um dos maiores prosadores de todos os tempos, uma glória da nossa literatura. Tal como sucedeu com Camilo, para interpretar, para o estudar, muito se escreverá no futuro. E se o escritor foi grande, o homem não foi anódino, nem banal a sua existência. Viveu intensamente as paixões, grandes e pequenas, da vida nacional, com tudo o que de bom e de mau elas comportam. E para lá de piedosas proclamações ou dos elogios, sejam sobretudo lembradas palavras suas. Se lhe quisesse responder com precisão, não saberia. Creio que nisto diz a ser uma vocação, partindo do princípio que a carreira das letras é determinada por uma tendência irresistível, uma pessoa atira-se, como os patos se deitam à água ao despegar do erro. De fato, recordo-me que o meu professor de português deu um dia este tema para composição, diálogo entre um piano e uma agulha. Como vê, sou o piano mais arcádico. O meu exercício foi dito e elogiado como uma revelação. E aqui tenho o empurrão para o Pedro. O meu primeiro trabalho foi Jardim das Tormentas, escrito e publicado em Paris. O título evoca Octave Mirbeau, mas se alguma vez fui bem pessoal, bem eu, ao erguer o meu guinhol na praça, foi nesse livro. Emoção singular ao ver-me pela primeira vez, em letra redonda, não creio que experimentasse. Sim, se experimentei, devia ser do mesmo teor daquela que senti quando mudei de calça curta para calça de alma. O mais patético não é a investidura, é o noviciado. Qual há de ser? O do barbeiro que veio expressamente do norte para eu escrever de colaboração com ele um romance de aventuras metafísicas? O da poetisa existencialista que me obrigou de revólver em punho a ouvir o seu poema lírico? A menina do realejo de 5 pés e cabeça? O do homem que se faz passar pelo verbo autor de Malhadinhas e Garras do Dano? Então ouça, na Mitra ou em Relhafoles, não sei o certo, está um sujeito que reivindica a autoria dos livros que correm como o nome. Ele teria carpintejado os livros e eu teria cometido a feia ação de, por malas artes, haver-me apropriado deles. É com tal ou qual dialética que sustenta a paternidade. E tendo-lhe alguém objetado, como é que poderia ter escrito os livros sendo analfabeto, responde: ora isso, eu dito, o Espírito Santo escreve. Uma tia que tive, boa e religiosa senhora, que sempre recordo com saudade, explicava a minha pretendida fecundidade quase da mesma maneira. O Espírito Santo ditava, eu escrevia. A primeira vez que eu entrei aqui, este portão para dentro, eu conheci o Aquilino há pouco tempo. De maneira que fui aqui chamado para fazer aqui um serviço aqui dentro. Portanto, todos estes fornecimentos, meios fios e esteios e tal, granito e tal, fui eu que fiz a construção da coisa. E esta campainha também, esta campainha aqui, também ele pôs aqui que era para quem batesse ao portão dar sinal de que estava ali ao portão para não estar ali muito tempo. De maneira que o Aquilino era natural daqui. Mas é claro, quando veio do exílio, teve de adaptar esta casa, que isto estava mais antiga e etc. E, portanto, depois fez aqui umas obras e é claro, em todas estas obras eu trabalhei. E ele escreveu aqui a maior parte da sua obra. Bom, às vezes à porta fechada, não era que coisa, mas ele estava meio avisado porque ele já tinha estado diversas vezes no presídio e perseguido,
E, portanto, ele disse, bom, escrevemos aqui de maneira que ninguém ouça. Porque, é claro, se o ouviu, podia às vezes... Mas ele às vezes também dizia isto já na chacota, porque, é claro, aqui na Serra sempre estava defendido. Estava defendido porque, enfim, isto aqui é o seio da manta. Aquilino, que esteve no exílio bastante tempo, em França, devia lá estar já 2 ou 3 anos, ou mais. De maneira que depois, quando entrou aqui, que eu tive conhecimento dele, é claro que a gente falamos em muitas coisas, etc., e chegamos mesmo à conclusão de que o país estava em certo atraso. E depois, como estava em certo atraso, um certo desenvolvimento, e fizemos aqui algumas coisas. Algumas coisas, se não fosse ele, não se tinham feito. Pediam-as com participações e etc. E atendiam-lhe. Mas essas comparticipações fizemos quase tudo com o braçal cá da terra. Fizemos com o braçal da terra, porque a Câmara não nos dava qualquer auxílio. Não nos dava qualquer auxílio. O Aquilino era um indivíduo admirado aqui na região, por toda a gente e coisa, mas a Câmara e meia dúzia de racionários não tinham admiração por ele, porque ele não escrevia à maneira deles, portanto não tinham admiração. No entanto, era mais fácil curvar-se do que fazer-lhe resistência, porque sabia que também era um homem de valor. No entanto, era um valor que ia de encontro à ideia deles, e por isso não lhe queria dar esse valor. E por vezes, até no Tribunal de Moimenta da Beira, um dia ouvi que o mestre Zé assim vai descer com o Aquilino Ribeiro, mas ele também escrevia à parrana. E eu limitei-me a pedir licença. Parece que o juiz ainda quis erguer a mão um bocadinho para ter mão nessas palavras, mas já estavam ditas. O juiz também era racionário, também devia ter gostado. E eu então limitei-me a dizer, eu não sou uma pessoa vaidosa, pois eu ando quase sempre no trabalho e todos frangulhados, uma pessoa vaidosa a ver que nos apresenta desta maneira como eu apresento. Hoje estou aqui um bocadinho mais vestido no tribunal, porque quando se vem à vila sempre o homem muda de farda e coisa, mas eu não sou vaidoso. Agora, Sr. Doutor Juiz, o que eu não podia tocar era a cara aqui por a do advogado, porque, vê, Sr. Doutor Juiz, os nossos pais, foi numa brincadeira, ele também não teve culpa nenhuma de ser assim, foi o que saiu, senão sempre diria, fiquei esta orelha mais torcida para aquele lado, na verdade. Portanto, já vê, mas falavam a querer desenhar do Aquilino, mas não podiam desenhar do Aquilino. O Aquilino era um homem correto. Era um homem correto e que dentro das suas letras ainda soletrava, se tinha soletrado bem a verdade, a pintura, ou se estava a dizer alguma coisa que não era assim. Mas não, eu, às vezes até vinha junto de mim e dizia, mestre, que diz isto? Isto estará bem pintado. Isto não, ó senhor, isto eu também entendo que está, mas às vezes podia, eu também ainda gosto de saber se isto está, a pintura bem feita. Portanto, a escrita dele era fazer esta pintura como existe na obra dos Lobos Uivam, a Casa da Arrochambana, o Escantilhão do Penedo Cortado, é claro, o pouco dinheiro que o Serrano tinha de poder desenvolver-se, etc., e ele gostava de desenvolver isto. Mas também não tinha meios, ele não estava à frente, e é claro, isto estava como as terras do demo, e até certo ponto também os fascistas olhavam num bocadinho de revesso. Mas, é claro, os fascistas também estavam sempre de olho aberto, não fosse vir, porque às vezes falávamos até nas revoluções, na Patuleia, na Maria da Fonte, na Traulitânia, parece que foi em 19, até havia uma moda, e eu não tenho visto essa moda nas nossas televisões, não tenho visto essa moda, que era, cantou-se a moda da Traulitânia, que era, ó monarca trauliteiro, vai trabalhar, ganhar dinheiro, monarca trauliteiro, para a mulher gastar. E depois falávamos o seguinte, e agora que título, que nome terá a revolução que agora há de destruir isto? E eu às vezes dizia-lhe,
Bom, ó, seu doutor, a que agora vem é o reviralho. E isto, se vier o reviralho, vai tudo para a casa do Carvalho. Ele me estava a rir-se, não é? Eu dizia-lhe estas coisas assim, dentro também da minha sinceridade, era tudo para uma risada. No entanto, não digo que a pena dele, por vezes, não aproveitasse este palavreado, assim como de outros, para fazer a pintura e apareça nos livros, bem entendido. Assim como depois, é claro, morreu e é claro, os indivíduos da cor dele, não é, afeiçoados com ele, queriam pôr a estátua dele. É claro, apareceu logo uma reação para não ser posta a estátua lá fora. Mas o Moimento da Beira não queria por nada a estátua do Aquilino. E, é claro, não era que eles não soubessem bem quem ele era, mas queriam destruí-lo. Queriam destruí-lo na sua imensidade de escritor. No entanto, depois foi resolvido então pôr a estátua aqui dentro. Foi resolvido pôr a estátua aqui dentro e foram ter comigo e a estátua está aqui. Esta pedra que está aqui, esta pedra foi escolhida por mim a propósito, uma pedra de tal dimensão e depois foi resolvido pôr a estátua. Mas quando filmaram o bronze, e não ficou bem conforme. E então o indivíduo ali de Viseu disse: não, o Aquilino tem o beiço de baixo um bocadinho mais grosso que o de cima. E então foi recomposto, que está tal e qual, conforme ele filmava os livros, também a estátua está da maneira como ele era. E tem então aqui a legenda: de pena na mão, procuro ser independente, original, inteiriço como um bárbaro. Ora, é claro, todo este povo é bárbaro e rude, e por isso o Aquilino não saía do meio do povo. A obra dele fez-se aqui, neste reduto, às vezes em passeio, íamos daqui até lá ao Pinhal, ele dizia: ó Zé, anda cá, vamos até além ao Pinhal. E dizíamos meia dúzia de conversas e coisa, e eu às vezes julgava que ele não ia aproveitar, mas ele ia aproveitar. Quando chegava aqui, entrava para o escritório e escrevia, daí a bocado, é claro, eu ia lá dentro e observava que ele estava a escrever o que se passou. De maneira que, dentro daquilo, o pensamento dele, a imaginação dele, ia buscar outras coisas e fazia a pintura do ambiente. De maneira que ele classificou isto, as terras do Demo, porque estas terras realmente são pobres, e nessa grande pobreza ele classificou as terras do Demo. Mas estas terras não é só ser pobres de si mesmo, estas terras são muito povoadas e neste repovoamento que as terras têm, a terra não produz o suficiente para o homem e é por isso que o homem imigra daqui para fora. Imigrou em todos os tempos. Portanto, a defesa dos povos era defender aquilo que era nosso. Se nós não defendemos o que é nosso, então já nos não defendemos. Portanto, nós éramos atacados pelo Estado para ainda tirar aquilo que era nosso para as mãos deles. Isto numa terra pobre, de onde se usufruía as lenhas, os estrumos, os pastos dos gados. E por isso nós chegamos a esta crise. Se quiser um cabrito, ele não aparece, porque até já nem o pessoal sabe guardar o gado. Já o pessoal não sabe guardar o gado. O pessoal desabituou-se do trabalho que tinha antigamente e parece que no país que há falta de carne, há falta de leite e de queijo, etc., porque se não granjeia, bem entendido. Porque o país tem outras coisas que tem com abundância. Suponhamos a batata, está aí e parece que está pelo preço do ano passado, está um pouco baixa. E como isto é pobre, é claro, o indivíduo está sempre à espera de qualquer rendimento para se resgatar nos seus precisos, não é?
não é para amontoar. Aqui não se amontou a dinheiro bem entendido, porque eu sei que em Portugal que há grandes fortunas feitas no tempo do fascismo. Para isso eu digo, agora no fim da vida do Dr. Salazar, apareceu muita ave vestida com penas a dispensar. E a ave de penada que o mundo condena não pode dispensar nada por não ter nenhuma pena. Em Carregal de Tabosa, Sernancelho, 1885, nasce Aquilino. Entre outros factos, ressalvemos uma meteórica passagem pelo seminário, ó ironia. Depois é Lisboa, a monarquia que se afunda, a república que desponta. Aquilino está em todas. Os episódios, chamemos-lhe assim, da sua vida são como a sua obra, de características talvez ímpares nos escritores nacionais. Mas isso é tarefa de biógrafos e compiladores. A vida dele está lá, nas livrarias, estantes, mesas de cabeceira, bibliotecas, na memória criada, na lembrança do mestre Zé. Aquilino Ribeiro está, hoje, finalmente, presente aqui. Esta casa que por Aquilino foi adaptada, como eu já disse, esta casa já era do pai, que era padre. Era padre. Bem, os padres daquele tempo também tinham filhos. Parece que hoje já não se usa isso. Não é talvez que eles tenham fugido à natureza, mas já há aquelas pílulazitas e é claro, e eles é para encobrir que devem ter feito isso. Ou mais não é que saiam da natureza para fora. Mas como o pai do Aquilino era padre, era o dono desta casa. De maneira que isto já foi adaptado, como eu acabei de dizer, mas o padre viveu aqui com a criada, tal e qual como outro casal qualquer, como que eram casados. O povo não fazia crítica sobre isso. E, é claro, a natureza não proíbe isso ao padre, o que proíbe isso é a lei deles, é que lhe proíbe isso. Mas as mulheres até gostam mais dos padres porque são homens mais descansados. No entanto, é claro, esta casa hoje já devia estar aqui mais aberta ao público. Ele também me retratou em algumas páginas dos livros e eu também sou conhecido. Bom, mas é claro, eu tenho honra nisso. Mas isso não me livrou as pancadas que os fascistas me têm dado. E agora apareceu aí muitos, esses fascistas já viram tudo o casaco do avesso. Mas eu não me diferenço deles. Com as pancadas que eles deram no pano de fora, também o meu vê-se-lhe o forro, parece a quais do avesso. Uma via caminha para o ocaso. Dei bem conta disso quando cheguei ao fim deste trabalho. Continuo, todavia, a produzir como se me penetrasse um ardente e fecundo verão. Obriga-me uma espécie de sina, e fugir-lhe seria negar-me. Por isso, hei de morrer com a enxada em punho. A meia grossa de livros que escrevi foram de facto para mim, em tanto de obra de ficção e exaltamento, como igual número de vinhas que plantasse. Permiti ainda, levado na minha obsessão, que os gatunos oficiais e de mistério me metessem as mãos nas algibeiras, os pirangas me ludibriassem e toda a canzoada humana me ladrasse impunemente. Numa palavra, a vida utilitária, o arranjinho, a conveniência mundana nunca me roubaram um minuto de labor. Valeu a pena toda esta existência de sacrifício, de que ninguém se apercebeu, que ninguém me agradece, de que, aliás, ninguém me encomendou o sermão. A minha consciência não sei responder. Processando o autor de Quando os Lobos Uivam por injúrias à magistratura, o Estado Novo revelou-se excelente crítico literário, mostrando que os capítulos incriminados são realmente os mais poderosos deste poderoso livro. Só Aquilino Ribeiro podia abalançar-se a fazer, sem risco de demagogia,
e sem cair no perigoso simplismo que espreita a ficção deste género, este retrato de um povo e dos seus algozes, que vale por um tratado, pois ali se encontram todos os elementos que pode desejar quem pretende dar conta do que se oculta sob o paternalismo salazarista tão apregoado pelo mundo fora. É um povo e uma literatura, através de dois homens, que assim se revela na sua dignidade histórica, na sua dimensão verídica. É a única forma de escrever. Quando era só eu a mexer, lá ia mexendo de um lado. Quando era com outros companheiros, cantava-se-lhe para puxar certo. Oh, pedra, opa, oh, lá vai ela, opa, oh, anda e anda, opa, oh, lá vai ela, pedra, opa, oh, lá vai ela, opa, oh, rapaz, olha este ferro, opa, puxa para aqui, opa. De maneira que, é claro, ela foi uma vida de trabalho. Mas é claro, mas os fascistas ainda me tinham como malandrio sempre no trabalho. Não sei que ideia era aquela. Tá bom.